Olá, olá, olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o transtorno de ansiedade social ou a fobia social. Porém, antes de deixar aqui com vocês as informações que eu tenho para hoje, eu gostaria de falar sobre um vídeo que eu gravei anteriormente, intitulado Sofrendo de Ansiedade? Redescubra a sua potencialidade. Então, se você já viu esse vídeo anteriormente, excelente! Dê sequência neste daqui. Se você não viu ainda o anterior, Sofrendo de Ansiedade, Redescubra Sua Potencialidade, eu sugiro que assista este daqui, que já está aí disponível à sua frente, mas que busque ver o outro anterior também para você complementar as informações. Então, uma vez trazida esta informação, eu venho falar sobre o motivo de tantos profissionais estarem trabalhando o transtorno de ansiedade, a fobia social, e o motivo de eu estar novamente aqui hoje. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela fez uma análise recentemente, uma pesquisa científica, onde foi constatado que 18,6 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade social ou de fobia social, ou de picos elevadíssimos de ansiedade, aonde o sofrimento é tamanho. Então, por este motivo, 18,6 milhões de habitantes em um país de pouco mais de 200 milhões de habitantes, que somos nós, os brasileiros, isso vem nos mostrar que é necessário que façamos alguma coisa. Se não quisermos engordar as estatísticas da OMS, desse tamanho gigantesco de transtorno de ansiedade social, se não quisermos engordar esta estatística, é necessário que façamos algo a nosso favor. Adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos estão ou sofrendo de tal problema ou com possibilidade de sofrer de tal problema. Quando eu digo todos, eu não quero dizer que a população inteira está vivendo esse sofrimento. Eu quero dizer que todas essas fases de idade estão sujeitas a isto, ou já passando por isto. E por este motivo, eu quero trazer aqui hoje 3 técnicas, ou seja, 3 ferramentas que podem auxiliar no alívio desta dor, no alívio do transtorno de ansiedade, tá? Então, tudo que eu falar aqui estará dentro do campo científico. Eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia clínica. Tudo que eu trouxer de informação, eu estarei falando dentro do campo da ciência. Porém, o que eu disser aqui, as ferramentas que eu trouxer, as orientações que eu passar, elas não isentam o sofredor do transtorno de ansiedade de buscar uma psicoterapia, de buscar um tratamento psiquiátrico. Então, muitas pessoas se beneficiarão apenas com os recursos que eu indicarei aqui. Eu digo isto porque comprovadamente em consultório várias pessoas conseguiram aliviar essa dor, aliviar essa angústia, esse sofrimento, simplesmente praticando esses 3 passos. Por isso que eu considerei importante trazê-los aqui. Mas volto a dizer que, em muitos casos, estes 3 passos aliviam e permitem a pessoa ter uma vida saudável. Em muitos casos, é necessário o acompanhamento psiquiátrico, é necessário uma psicoterapia. Então, vai depender muito de como você se encontra neste momento, do tamanho do seu problema, da sua dor, do seu sofrimento, para que você possa aí fazer um levantamento e buscar a solução mais apropriada para você, tá bom? Então, desse primeiro passo que eu venho trazendo, é muito próprio no transtorno de ansiedade e na fobia social os pensamentos disfuncionais, pensamentos negativos, pensamentos que só te jogam para baixo e que te dizem sempre que você vai dar errado em tudo que você tentar iniciar.
Então, o primeiro passo que eu venho trazer aqui é o seguinte: aceite os seus pensamentos. Mesmo que eles venham disfuncionais, aceite os seus pensamentos. Em consultório, às vezes, quando eu digo isso, a pessoa vira para mim e diz: mas Conceição, mas psicóloga, por que é que eu sou orientado a aceitar algo que me traz tanto sofrimento, que me traz tanta dor? E então eu explico. Somente aceitando algo como nosso, a gente realmente olha para ele e consegue executar uma mudança. Por isso que uma das técnicas é esta: aceite os seus pensamentos disfuncionais. Estes pensamentos que invadem o seu cérebro automaticamente, o próprio nome já diz, eles são automáticos. Eles vão chegar e eles vão entrar, eles vão invadir o seu cérebro e a sua mente num estalar de dedos. No momento em que você menos espera, eles simplesmente chegam e invadem. São pensamentos automáticos. Então, estes daí, realmente não há como você evitá-los. Porém, esses pensamentos, eles vêm acompanhados de outros que pegam carona nesse primeiro que é automático. Aí estes próximos pensamentos, os caroneiros, eles sim, te é possível evitar e você deve evitar. Ok? Então, a gente constata muito em atendimento clínico que o paciente diz: olha, eu estava fazendo isso, isso e isso, estava tranquilo, estava dando tudo certo, de repente deu aquele estalo, veio aquele pensamento horrível e a partir daí tudo desabou. E eu pergunto por quê? Porque não foi simplesmente aquele pensamento inicial que fez com que tudo desabasse. Ele teve ali aquele primeiro pensamento inicial, que é o pensamento automático, porém, por um descuido ou por uma falta de treino, ele acabou cedendo espaço para que os pensamentos caroneiros, eu gosto de chamar assim, os pensamentos posteriores ao automático, para que eles tomassem posse da sua mente, das suas emoções, dos seus pensamentos, e então aí realmente tudo desanda. Então, volto a dizer, aceite os seus pensamentos iniciais, os seus pensamentos automáticos, para que aí você possa realizar uma mudança. Porém, rejeite os caroneiros, os pensamentos caroneiros. Eu costumo dizer para os meus pacientes que nós não temos como evitar que um pássaro sobrevoe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos evitar que este mesmo pássaro construa um ninho. Isto é possível. Então, esses passos que eu estou ensinando aqui agora é exatamente para que se evite que estes pensamentos construam um ninho na sua cabeça, destruam o seu bom humor, destruem a sua perspectiva de melhor forma de vida, destruem a sua perspectiva de romance, de melhor emprego. Então, é exatamente para isto que a gente vai trabalhar esses 3 quesitos, essas 3 ferramentas aqui. Entendido, então? Primeiro passo: aceitar os pensamentos para que se crie uma oportunidade de mudá-los. Se nós rejeitarmos esse primeiro pensamento, que é o automático, ele vem e a gente rejeita, ele vem e a gente rejeita, ele vem e a gente rejeita, o que vai acontecer é que ele não fecha um ciclo. Ele não fechando esse ciclo, ele vai bater na sua porta constantemente. Ele vai se tornar um pensamento repetitivo. E aí você vai entrar num processo de ruminação, que é o que a gente chama de processo de ruminação, que é o que realmente traz dor, que é o que realmente desgasta emocionalmente, que é o que realmente tira as forças físicas, tira a alegria e tira a segurança. Então, não rejeite os pensamentos automáticos. Aceite-os, avalie-os, permita que eles façam este ciclo e descarte os pensamentos posteriores. Este foi o primeiro passo. Segundo passo, mudar seus pensamentos para conseguir mudar suas ações.
Então, se no primeiro passo eu aceitei o pensamento automático, aquele pensamento invasivo que chega e toma posse instantaneamente da minha mente, das minhas emoções, do meu cérebro. Então, se inicialmente no primeiro passo eu tiver essa aceitação, aí no segundo passo eu vou fazer o quê? Eu vou mudar meus pensamentos para mudar minhas ações. Então, já aqueles pensamentos caroneiros, eles não terão mais possibilidade de permanecer em ruminação na minha cabeça e nas minhas emoções. Porque após a aceitação do primeiro pensamento, eu faço um deslocamento de pensamento. Eu mudo meus pensamentos para mudar as minhas emoções, para mudar os meus sentimentos, para mudar as minhas ações. E alguém pode perguntar como é que se faz isso mesmo? É possível fazer isto, realizar esta tarefa, deslocando o pensamento para uma parte do seu corpo. É próprio do ansioso, às vezes, não tomar noção, sentimento, sensação, percepção do seu corpo como um todo. Porque tudo é tão apavorante, tudo é tão intenso, tudo é tão doído, tão sofrido, que ele às vezes não se dá conta de partes por partes do corpo. Então eu digo aqui, desloque os pensamentos caroneiros para uma parte do seu corpo, que seja para a respiração, e aí você vai passar a prestar atenção na sua respiração, uma respiração diafragmática, aquela que te permite respirar com serenidade, com tranquilidade. Então, é possível deslocar para essa respiração profunda, diafragmática, é possível deslocar para um membro do seu corpo e passar a dar mais atenção a ele e massageá-lo. É comprovado que a automassagem, os cuidados de uma automassagem nesse momento de crise de ansiedade, ela traz um relaxamento muito grande, muito intenso. Então é comprovado que 2 pensamentos não ocupam o seu cérebro ao mesmo tempo. Se você ama e você odeia alguém, você pode ter certeza que esses 2 sentimentos, eles andam juntinhos às vezes. Mas em um momento você está amando, em outro você está odiando. Você não beija e bate ao mesmo tempo, você não abraça e empurra ao mesmo tempo. Então é comprovado cientificamente que com os nossos pensamentos acontecem a mesma coisa. Se o seu cérebro se ocupa de uma massagem em uma parte do seu corpo e você consegue deslocar os seus pensamentos para ali, com certeza seu cérebro já não estará vazio para que os pensamentos caroneiros tomem posse dele. Então, aí você consegue realizar este segundo passo. Mudar os pensamentos para mudar as ações e as emoções. Entendido? Terceiro passo. Confrontar os pensamentos para ver se eles realmente são reais ou se são falsas crenças. É muito comum a gente encontrar pessoas hoje vivendo debaixo de falsas crenças. Então, sempre que um pensamento tomar posse das suas emoções, do seu corpo, porque o nosso corpo não conhece, né, gente? Aquilo que é real e aquilo que é simplesmente da ordem do pensamento. O nosso corpo, para ele, se você está pensando e se você está sofrendo mentalmente, ele sofre junto, porque ele não consegue distinguir o que é real do que é pensamento disfuncional, o que é perigo real do que é perigo acreditado. Ok? Então, uma vez realizados esses 2 passos,
A gente precisa confrontar os pensamentos para que o nosso corpo alcance esse alívio. E como é que eu confronto esses pensamentos disfuncionais? Como é que eu confronto essas falsas crenças? Vamos lá. Se você é convidado para uma festa e você sofre de fobia social, de ansiedade social, muito comumente os seus pensamentos irão dizer: não vá a essa festa. Lá só tem rico, lá só tem gente metida a besta, você não será bem recebido, provavelmente você vai ficar isolado, provavelmente você vai voltar para casa insatisfeito. Essa festa não é o seu perfil, o que você vai fazer lá? Então é muito comum a gente ouvir todas essas queixas em consultórios. A pessoa é convidada para um evento, para uma questão social, onde ele poderia ali se alegrar, formar vínculos e tudo, e ele acaba por rejeitar por causa de todos esses pensamentos disfuncionais que lhe vêm à mente. Num ambiente de trabalho também é comum acontecer. Às vezes a pessoa é convocada para uma reunião, é convocada para uma palestra ou para fazer algo diferente daquilo que é da sua rotina. E aí lá vem os pensamentos. Não vai porque você não vai dar conta. E se o chefe te chamou, é porque você fez besteira. Você acredita que você vai receber uma promoção e que isto vai vir de graça? É muita pressão que vai vir para cima de você. É muita cobrança, é muita coisa negativa. Então vocês vejam bem que para quem sofre de transtorno de ansiedade, de fobia social, de ansiedade social, os pensamentos, eles geralmente não vêm para construir algo positivo, mas eles vêm para mostrar para a pessoa tudo que poderia dar errado. E aí é neste momento que a gente tem que ter sabedoria. Me lembrei de um caso agora, de uma pessoa que vive só, anseia por ter um cônjuge, mas vive só, porque todas as oportunidades que lhe foram apresentadas, os pensamentos disfuncionais conseguiram destruir essas possibilidades, porque diziam para ela: só querem se aproveitar de você, e estão querendo encostar em você. E você não percebe que você já passou da idade de se envolver com tais pessoas? Que são muito jovens para você. Então, todos os pensamentos que vinham à cabeça desta pessoa era para jogá-la para baixo, para fazer com que ela permanecesse sozinha. E uma pessoa que sempre ansiou ter um cônjuge. É uma pessoa que está recentemente comigo, está realizando algumas mudanças, me autorizou a comentar sobre o fato aqui, mas não trouxe nome, nem sexo, nem nada. Então, a gente tem que preservar, né? E é isto. Então, pessoal, estes são os 3 passos que a gente precisa estar atento. Aceitar os seus pensamentos disfuncionais, porque somente aceitando-os você consegue mudá-los. Uma vez aceitados esses pensamentos, mudar os pensamentos para conseguir mudar as emoções e o comportamento e as ações. E para isso eu já orientei lá no início o que é que deve ser feito. A questão do deslocamento de pensamento para uma respiração, para uma música, para uma parte do corpo. E o terceiro passo, confrontar os pensamentos para ver se eles são reais. E aí, quando eu confronto, como é que eu posso fazer isso? Me questionando. Se os pensamentos vêm de uma forma negativa, me dizendo: olha, não vá, que você vai se dar mal. Olha, não faça, que você vai ter prejuízo. Olha, não se envolva, porque não é para você. Não vá à festa, porque você vai ficar isolado.
Então, estes e outros pensamentos, que são inúmeros os pensamentos que podem acontecer, estes e outros pensamentos, eles podem ser confrontados da devida forma. É você se perguntar, por que é que eu me daria mal, se eu for? Por que é que eu teria prejuízo se eu fizer tal coisa? Por que é que eu ficaria isolado se eu realmente for a essa festa? Quais os sinais que apontam para isto? E constatado que não há sinais que apontam para isto, levante-se, se ajeite e faça o que lhe aprouver. A confrontação de pensamentos, ela geralmente traz uma libertação, um alívio tão grande para a pessoa, porque aí sim a pessoa tem possibilidade de constatar o que é falsa crença do que é realidade. E então aí segurar as rédeas da sua vida, segurar as rédeas das suas emoções e seguir adiante. Este é o meu desejo para todo aquele que ver esse vídeo e que tiver esta questão em sua vida, transtorno de ansiedade, fobia social, ansiedade social, que comece com esses 3 passos. Posteriormente, eu virei trazendo outros passos. Mas não deixem de ver o primeiro vídeo. Sofrendo de ansiedade? Redescubra a sua potencialidade. Este é o título do vídeo, do anterior. É importante deixar claro aqui também que o transtorno de ansiedade, a ansiedade social, ela teve origem lá nos primórdios da nossa existência. Por quê? Porque uma ansiedade saudável, ela é inerente a todo ser humano. Uma ansiedade positiva, ela é necessária à sobrevivência de todo ser humano. Então, lá no passado, lá no início da nossa existência, dos nossos antepassados, era necessário que as pessoas tivessem um certo nível de medo que gerasse ansiedade para que a pessoa pudesse sobreviver aos perigos da época. Os nossos ancestrais tinham que lidar, fugir ou vencer leões, tigres e todos os demais animais selvagens que conviviam na época desta população, dos nossos ancestrais. Então eram pessoas que precisavam estar atentas, vigilantes o tempo todo, porque o perigo podia estar se aproximando a qualquer momento. O perigo rondava constantemente os nossos ancestrais por dividirem espaço com estes animais selvagens. Então, naquela época, o medo era constante para que se gerasse uma ansiedade vigilante e para que estas pessoas sobrevivessem. E se nós estamos aqui até hoje, agradecemos aí o medo e o bom nível de ansiedade. O bom nível. Porque quando ele fica exagerado, ele se torna patológico. Então, muitos de nós já conseguimos hoje fazer esta equiparação e hoje conseguimos viver um nível de ansiedade que seja saudável, que nos permita fugir do perigo, mas que não nos adoece. Muitos outros vieram trazendo informações mentais, informações genéticas daquele período, daquela ocasião, e estas informações ainda trazem uma ansiedade excessiva para essas pessoas. Falo isso dentro do campo da ciência, tá, pessoal? Então, muitos dos ansiosos hoje, eles vêm trazendo informações genéticas muito fortes daquele período dos nossos ancestrais, ou seja, o medo. Eu volto a dizer, o medo é necessário à nossa existência, à nossa vida. Quando ele fica maior que nós, aí ele se torna patológico. Aquele medo, aquela ansiedade que te paralisa, que te impede de realizar coisas
que você gostaria, esta é patológica. Agora, aquela ansiedade que te prepara para organizar o seu amanhã, aquela ansiedade que te faz fugir de um carro que está vindo a toda na sua direção, aquela ansiedade que te faz correr para salvar uma criança que está à beira de um perigo. Esta é a ansiedade que nós precisamos manter. Esta é a ansiedade saudável. Mas que fique registrada aí os 3 primeiros passos: aceitar seus pensamentos, mesmo que sejam disfuncionais, para conseguir mudá-los. O segundo passo, mudar seus pensamentos para conseguir mudar suas ações, suas emoções. O terceiro passo, confronte cada pensamento negativo que tentar te dominar. Por hoje, ficamos aqui. Fiquem atentos aos próximos vídeos e vejam o vídeo anterior. Agradeço a quem ficou comigo até aqui. Peço que, se não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, ative o sininho, marque lá todas para que o YouTube te informe sobre todos os vídeos que eu postar. Compartilhe com os amigos, com seus contatos. Dê o like. E aquele que estiver se inscrevendo hoje pode fazer isso tudo também. Eu agradeço, tá? Dê um passeio lá pelo canal Superando. De repente você vai encontrar lá vários outros vídeos que vão te interessar. Tenho trabalhado sobre diversos temas importantes na sociedade. Agradeço, um abraço, até o próximo vídeo.